Olá, pessoal, tudo bom? Então, voltando a falar um pouquinho sobre alergia alimentar, hoje eu trago um caso aqui de uma situação que a gente chama de esofagite eosinofílica, que é uma alergia que acontece, né, nesse caso aqui no esôfago. Então, a esofagite eosinofílica é uma inflamação que acontece no esôfago, né, e que geralmente causa sintomas de impactação, quer dizer, aquele paciente que tem dificuldade de engolir alimentos sólidos no início e depois até alimentos pastosos. Ele tem uma dificuldade de engolir, uma impactação, a gente chama isso de disfagia. Então, esse é um sintoma importante que tem que chamar a atenção da pessoa que está acompanhando esse paciente. E a outra é, o paciente que tem sintomas de refluxo gastroesofágico, como azia, queimação, dor na boca do estômago, dor retroesternal, e que não responde aos tratamentos convencionais. Né? E por que eu digo isso? Porque, em geral, a esofagite eosinofílica ela não cursa com alterações na endoscopia. Em geral, na endoscopia, o esôfago está normal. Né? Essas fotos aqui são fotos de alterações que são muito sugestivas da esofagite eosinofílica, que são esses sulcos longitudinais. A gente vê aqui na foto com a coloração normal do endoscópio, aqui numa situação que a gente chama de cromoscopia digital, então tem sulcos longitudinais, isso que é bem característico da esofagite eosinofílica, mas isso aqui é raro de aparecer. Então, o diagnóstico é feito através das biópsias, né, onde se você tiver mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, você tem um diagnóstico de esofagite eosinofílica. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, nos sinais e sintomas e na não resposta clínica do paciente ao tratamento convencional da doença do refluxo gastroesofágico. Essas células, os eosinófilos, são células do sistema imuninato que estão relacionadas com a resposta alérgica. Né? E a gente sabe hoje que existem gatilhos que podem levar ao aparecimento da esofagite eosinofílica. Né? Então, a alergia alimentar pode estar implicada. Os alimentos mais comuns seriam a soja, o trigo, o leite, as nozes, a carne de boi e os crustáceos. Esses são os alimentos que mais comumente estão relacionados aí com a esofagite eosinofílica. Né? Ela é classificada como uma alergia mista, que a gente chama de IgE e não IgE, então ela tem um mecanismo um pouco diferente, né? E é difícil você associar, né? O paciente tem muita dificuldade de associar a ingestão dos alimentos aos sintomas, então é difícil de você dizer se aquele alimento está sendo a causa dessa alergia, por isso que o ideal realmente é fazer a dieta de exclusão, né? E existe também uma associação com a asma, né? Então, o que a gente chama de aeroalergenos, né? Que é, por exemplo, o mais estudado é o pólen das flores sazonais, ele pode ser um gatilho para desencadear a asma e através desse mesmo mecanismo ele pode influenciar, né, o aumento dessas células, o depósito dessas células no esôfago, né, e causar a esofagite eosinofílica. Então, o mecanismo aí é de aeroalergeno, o pólen das flores sazonais causando uma inflamação no esôfago. Né? O esôfago normalmente não tem essas células na sua camada aqui submucosa, então quando aparecem essas células é sinal de que tem alguma coisa alterada. Esse paciente é um caso muito interessante, porque além da esofagite eosinofílica, ele é um paciente que tem diabetes mellitus tipo 1 e a tireoidite de Hashimoto, então ele se classifica com o que a gente chama de síndrome glandular autoimune, né? Tem anticorpos positivos aqui para tireoidite de Hashimoto, anticorpo FAM positivo, fez o IgE específico para vários alimentos deu negativo, isso é muito comum aqui na esofagite eosinofílica, e esse exame aqui ele serve para ver a capacidade residual do pâncreas, mostrando que ele não consegue mais secretar insulina porque o peptídeo C está praticamente zero. Então, as células beta do pâncreas dele foram praticamente todas destruídas pelo sistema autoimune, que é o diabetes mellitus tipo 1, também é uma doença autoimune. Então, um caso muito interessante, né? Mas para chamar a atenção de que esses achados que aparecem aqui na endoscopia são raros, a gente tem que estar atento aos sintomas, principalmente sintoma de impactação, né? E nesses casos deveria ser obrigatória a biópsia, e aquele paciente que não responde adequadamente ao tratamento convencional da doença do refluxo gastroesofágico. Bom, muito obrigado.